não tenham dúvidas, a cura das crises de ansiedade está em você compreender o que é e você aceitar você como um ser biológico que tem algumas manutenções para serem feitas no sistema que você mesmo fez ser corrompido, né? E a gente vai falar um pouquinho o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem uma crise de ansiedade. Bom, a primeira coisa eu queria trazer um dado aqui, um dado estatístico bem sério. Hoje nós somos, aqui no Brasil, 13,2 milhões de pessoas com crise de ansiedade. 13,2 milhões é um número muito grande e é um dado a ser observado, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem uma política de saúde, a gente tem uma política só de doença. As pessoas, elas não têm o hábito também e a educação de olhar para uma saúde preventiva. Então, a gente só se dá conta disso quando está colapsado, quando está lá no hospital, na UBS e tal, passando mal. E normalmente a crise de ansiedade, a pessoa acha que vai morrer, e do coração, ou colapsar de alguma forma, porque o coração dispara, começa uma sudorese excessiva, né? A respiração acelera. Então, quando acontece isso, a pessoa relaciona na hora algo que é muito comum no nosso país, que são as doenças cardiovasculares, né? E aí chega lá no posto, no hospital, e aí você fala, nossa, tá tudo bem, né? A pessoa que te atende fala, não, tá tudo bem. Pressão tá bem, pode estar um pouquinho alta, né? Mas estresse, tá tudo bem. Aí você vai, faz o eletrocardiograma, tá tudo bem. Você fala, meu, como tá tudo bem? Eu tô me sentindo muito mal, né? Eu tô sentindo o meu corpo pulsar, eu tô acelerado, eu não consigo desacelerar, né? Quem daqui já viveu isso, não é? Uma sensação horrível, horrorosa, assim. Você acha de verdade que algo muito ruim vai acontecer com você. Muito ruim mesmo, né? E quanto disso existe na nossa célula do que nós vivemos ancestralmente? Quanto disso existe do que a gente já viveu, né? Do que a gente carrega, do que a gente está herdando aí dos nossos antepassados? Então, outro dado estatístico é que as crises de ansiedade, elas acometem mais mulheres e pessoas millennials. O que são os millennials? São pessoas que nasceram entre 1980 e 1990, tá? Até 1995 ainda é bastante acometido pelas crises de ansiedade, né? São os millennials. E o que é de fato a crise de ansiedade, né? Por que se chama transtorno de ansiedade, não doença, né? Não existe um fator. Então, por exemplo, a gripe, ela tem um fator, é o vírus, né? A Covid, né, também é um vírus. Mas e o transtorno de ansiedade, né? Ele tem faces múltiplas. A gente não determina uma causa, mas sim a causa é multifacetada. É por isso que o tratamento também, ele não é do dia para a noite. E ninguém entra em crise de ansiedade do dia para a noite, né? É muito tempo aí passando por esse processo de querer antecipar o futuro exaustivamente. Então, essa é a característica de uma pessoa que tem crise de ansiedade. Ela quer controlar o que é incontrolável. Ela quer ter domínio, ela quer antever, ela quer elaborar uma trajetória no agora para que ela não sofra no futuro, né? Porém, isso é muito importante, né? Que bacana que é a gente ter hoje a capacidade, como seres humanos, de nos antevermos, né? E elaborarmos e montarmos planos estratégicos. Isso é maravilhoso. Porém, o que acontece com a pessoa que tem a crise de ansiedade? Ela faz isso excessivamente, exaustivamente. E é por isso que ela acaba colapsando, né? Ela buga o sistema inteiro dela, porque um comportamento ele vai sendo excedido, né?
Então, é muito bacana porque assim, na prática integral eu levo os meus alunos a compreender dia a dia, em diversas áreas da vida, a importância do caminho do meio, né? E na ansiedade é assim também, né? Quando eu tive a minha crise de ansiedade, e por um momento eu falei, cara, eu vou ter que ir agora para um lugar muito longe do que eu sou, né? Que é esse lugar relaxado, pacato, silencioso, na montanha, sem barulho, sem estresse. Mas na minha raiz, assim, no meu jeito de ser, na minha personalidade, essa pegada para a vida, esse jeito, muitas vezes de gostar de enfrentar o desafio, tal, isso acontecia. Então, por um grande tempo, eu me perdi de mim mesma, né? Porque eu precisava curar aquela aceleração, eu precisava curar aquela ansiedade, mas de uma certa forma, aquele silêncio excessivo, aquele relaxamento excessivo, também me causava um desconectar de mim mesma, né? E para eu encontrar qual era o ponto saudável entre uma coisa e outra, foram anos, né? E anos de prática. Porque saber de cabeça a cura da ansiedade é não saber absolutamente nada. Você precisa ir praticando no seu dia a dia, colocando em prática as atitudes. E eu vou falar um pouquinho de quais são as facetas hoje que a ciência já nos mostra e as práticas que vão impactar de verdade na mudança comportamental e na mudança orgânica, bioquímica do seu corpo, para que você não tenha ondas tão grandes de crises, tá? Se você colapsou uma vez e você se deparou de frente com um psiquiatra que te passou um remédio, é exatamente isso que é o protocolo a ser passado para que a pessoa continue pelo menos um certo período com uma qualidade de vida, né? Então, o número de pessoas hoje só cresce que tomam remédios para ansiedade. E normalmente eles não são remédios anti-ansiolíticos, eles são antidepressivos, né? São remédios que vão organizar a bioquímica cerebral e a partir disso fazer com que a pessoa tenha condições de raciocinar em cima desse comportamento e aí sim ir se curando momento a momento, né? Mas essa crise, quando ela vem muito forte, muitas pessoas têm até o transtorno do pânico, que é ter medo de absolutamente tudo, ficar parado, né, não conseguir sair de casa, enfim. Quando acomete assim nesse grau, normalmente a pessoa precisa de um medicamento para conseguir elaborar o que vem no pós-crise, né? Mas eu já atendi muitas pessoas que não precisaram do remédio e conseguiram retomar a vida de uma forma muito contínua e de uma forma em que acharam o caminho do meio sem precisar de tudo isso. E aí eu queria contar para vocês a teoria do elástico, né? A teoria do elástico, ela fala exatamente isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente entende que o nosso corpo biológico, a nossa vida é um elástico, a gente observa cada vez mais cada momento de estresse e de crise, né? Então, olha só, o meu sistema, ele sempre vai tender a voltar para um formato normal. Então vamos imaginar que a gente tem um formato que é um formato ideal, tá? Que é esse formato aqui do elástico. Só que aí veio um problema. Então, vou falar da pandemia. Veio a pandemia, então vieram os problemas. E se eu não tiver dinheiro? E se a minha empresa fechar? E se eu não tiver condições de nutrir a minha própria família? E se eu for acometido por essas doenças mentais que estão assolando todo mundo? E se eu perder a minha casa? E se eu pegar o vírus? E será que eu tenho condições de nutrir esse vírus, né? E combater esse vírus? E aí a minha vida vai ficando assim, ó, esticadinha, cheia de estresse.
Para eu colapsar aqui, ou seja, bugar, não sair mais de casa, ter medo de tudo, disparar coração, taquicardia, ataques cardíacos, para que isso ocorra é 1 minuto. Pá! Rompi. Então, o que é assertivo? É você, num processo de autoconhecimento, perceber esse processo durante. Então, eu preciso perceber em que momento eu estou ampliando essa tensão interna e eu preciso descompressionar. Eu preciso fazer com que esse elástico volte ao seu estado normal. E eu tenho uma coisa maravilhosa para contar para vocês. O ser humano é uma arquitetura tão incrível que se nós não fizermos nada, estivermos no agora, sem pensar absolutamente nada, concentrados nesse momento, a gente naturalmente faz isso, ó. Exato. Então, essa grande chave não é uma chave tão fácil de virar na vida, porque a gente está brigando com um sistema que está colapsado, a gente está brigando com um sistema que está tentando o tempo todo estar à frente, né? Quem aí já sofreu de crise de ansiedade ou tem alguém na família que sofre, sabe que se você falar para uma pessoa que está nesse estado, relaxa, ela vai falar, como relaxa? Olha o que está acontecendo. Pode ser muito pior lá na frente. Então é uma pessoa que está sempre pensando no pior, né? Vou falar um pouquinho do que eu vivi. Eu sofri alguns assaltos, né? Um deles dentro da minha casa. Depois eu fui vivendo nessa casa por meses e anos, né? Até conseguir vender aqui em São Paulo. E eu o tempo inteiro estava num estado ansioso dentro da casa, né? Então eu fui alimentando essa ansiedade, né? Então eu estava na minha casa, tranquila, e de repente eu ouvi um barulho. Esticava. E se for um ladrão? E se alguém entrar aqui? E se eu for sair de carro tem alguém me esperando, né? Então, o tempo todo, o meu pensamento, ele queria controlar o que estava lá fora acontecendo, os barulhos que estavam dentro. Eu queria saber o que era o tempo todo. Uma dificuldade de entrega muito grande. E aí isso começou a abalar o meu sono, né? E quando abala o sono, aumenta ainda mais o estresse e o processo negativo bioquímico, né? Eu comecei a me afastar ainda mais do problema e de mim mesmo. Então, o que é se afastar do problema? É quando você entra num processo de fuga. Você não quer olhar para a raiz daquilo. Você não quer olhar para o problema que existe, né? Então, eu tinha medo de ter problemas financeiros. Eu comecei a trabalhar 3 vezes mais. Eu trabalhava 3 períodos. Ainda abri uma empresa que fazia com que eu ficasse até meia-noite organizando coisas, né? Eu queria dar conta de ser uma boa mãe, né? Estruturar ao redor tudo o que podia acontecer para o meu filho que tinha nascido. Enfim, foram muitas coisas que eu fui acumulando. E a pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem essa tendência, né? Ela tem uma tendência de... A crise de ansiedade não acontece com pessoas fracas. Muito pelo contrário. Acontece com pessoas que querem se manter fortes por muito tempo. É a pessoa que não quer se ver cair. E a gente entra num processo cíclico. E aí quando eu reconheço essa ansiedade, quando eu reconheço que eu estou querendo ser forte, quando eu reconheço que eu não quero parar, porque se eu parar, eu acho que esse processo de competição, de competitividade, de produtividade, vai passar por cima de mim como uma onda. Que ilusão que nós estamos vivendo. Mas aí eu fui estudar um pouquinho, por que será que isso tem acometido mais os millennials, né? Pessoas que nasceram aí entre 80, 90, até 95 anos a gente encontra os millennials. Por quê? Uma geração anterior, né, algumas gerações, 1, 2 gerações anteriores, passaram por momentos de escassez, passaram por momentos de crise, passaram por momentos de guerra ou de retomada de guerra. Então, essa geração de millennials, ela vem
impulsionar um estado de segurança no trabalho, no relacionamento, vem criar moldes, né? É a geração do CLT, né? É a geração que não quer correr tantos riscos, é uma geração moldadinha. Então, é a geração que tem um trabalho que na verdade quer um trabalho que tenha benefícios, que tenha bom salário, que tenha um bom reconhecimento, mas que não é aquilo que você ama fazer e não é aquilo também que te impulsiona o seu propósito. Você sabe que você está ali para ganhar dinheiro, para pagar as contas e para se fazer bem-sucedido, muitas vezes num cargo, ou crescer estrategicamente dentro dessa empresa. E esse vazio vai sendo acometido por essas pessoas, né? Por quê? Porque, além de tudo, elas tentam preencher esse vazio dando de tudo aos seus filhos, né? E essa nova geração vem mostrando outros problemas, outras questões, não menores que as crises de ansiedade, porque também são acometidos pelas crises de ansiedade, mas que já estão vivendo um resgate de quem sou eu, de qual é o meu propósito, o que eu vim fazer, é isso mesmo que eu amo fazer, eu vou sustentar fazer isso por muito tempo, por quanto tempo? Então, essa revolução já começa a acontecer. Essa revolução já começa a mostrar para essa nova geração, né? Essa nova geração começa a mostrar para os próprios millennials que talvez eles não precisem de tantas coisas materiais, de tantos cargos, de tantos diplomas, mas eles precisam ser mais a verdade deles. Eles precisam compreender qual é o conhecimento que eles querem mais e mais para poderem nutrir o que eles vieram fazer aqui nesse mundo, né? Qual é, de fato, o propósito deles? E é por isso que a palavra propósito se torna uma palavra-chave. E eu não sei o meu propósito, e muitas pessoas me procuram e falam: Ju, mas eu não sei, né, o meu propósito. Porque quando começa a história da crise de ansiedade, a pessoa de verdade se perde, né, dela mesma. E aí, esse processo do e se que eu falava para vocês se torna também dentro da própria carreira, né? E se eu largar aquilo que eu tenho segurança, que paga as minhas viagens, paga as minhas contas, paga a escola dos meus filhos, e eu for fazer o que eu realmente amo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Né? Será que eu vou conseguir pagar de fato? Eu vou cumprir com a minha responsabilidade? Então, os millennials são pessoas muito comprometidas com essas questões que uma geração anterior sofreu muito medo, né, dessa escassez. Então, uma pessoa que busca essa abundância, mas uma abundância de recursos, né, e não uma abundância de existência. E é por isso que esse vazio começa a chamar as pessoas para uma abundância de existência. Será que eu olho no olho? Será que eu me conecto com o outro? Né? Que confusão é essa que acontece entre o ser, o fazer e o ter? Será que eu consigo um meio do caminho para tudo isso? Então, é muito interessante a gente observar esse processo que acontece com os millennials. Aí surgem as redes sociais. E as redes sociais, eu estava lendo até uma pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos, dizendo que pessoas que ficam acima de 3 horas nas redes sociais por dia são mais acometidas de crises de ansiedade do que outras. Então, o que as redes sociais também vêm provocar, né, para essas pessoas? Que sociedade é essa digital? Né? Será que ela tem cheiro? Será que ela tem toque? Será que ela tem percepção e empatia pelo outro? Né? Então, indiscutivelmente, a era digital vem trazer para a gente milhões de maravilhas. Inclusive, no meio de uma pandemia, a gente poder continuar fazendo os nossos relacionamentos, vendo a nossa família, fazendo atividade física, mas que perigos são esses de passar do ponto,
passar da quantidade, né? E mergulhar num universo que é real parcialmente, né? Porque as redes sociais, eu não acredito, muitas pessoas falam que aquilo é tudo muito fake. Eu não acredito, eu acho que as redes sociais vieram, inclusive, para mostrar muito mais a vida real, né? Então, principalmente os stories do Instagram, é muito interessante, porque você vê lá muitas coisas do que é real. Porém, é parcial, né? Ninguém mostra as suas reais dores. E quando mostra, parece até uma coisa estranha, uma invasão de privacidade mesmo daquela pessoa. Eu já cheguei muitas vezes a observar aí, enfim, pessoas que falam da vida real delas e começam a falar de questões que são íntimas, né? Será que a gente está preservando essa nossa intimidade? A troco de quê? Né? Porque vem um outro ter que, né? Não, você precisa mostrar nas redes sociais, então, as suas lamentações também. E aí aquilo fica confuso, principalmente para quem é ansioso, né? Porque a pessoa fica o tempo inteiro pensando, nossa, mas será que eu sou assim? Será que eu preciso também ser assim? Será que eu também tenho dores? Então deixa eu pôr atenção nas minhas dores. Eu sou feliz completamente? Não, então deixa eu perceber o que está de errado comigo também. Não é esse o caminho, né? O caminho não é fora, o caminho é dentro e fora, dentro e fora. Então, falando um pouquinho sobre tudo que eu estudei sobre crise de ansiedade, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi nesse processo. Estava falando dos remédios. Os remédios de ansiedade, eles são sim, para muitas pessoas, necessários. Mas logo de cara, a crise de ansiedade e o tratamento te traz um grande aprendizado. E acho que é o primeiro aprendizado. As pessoas ansiosas e que têm uma tendência à crise de ansiedade precisam praticar a paciência. O remédio que te dão para crise de ansiedade, para curar uma crise de ansiedade, ele demora no mínimo 12 dias para começar a fazer efeito. Então você imagina uma pessoa que está desesperada, que está bugada, o cérebro bioquimicamente complexo lá, fazendo mil coisas, a amígdala cerebral super ativada, e aí você vai no médico e ele te pede pelo menos 12 dias para aliviar aquilo. Né? Pessoas que muitas vezes não dormem, que acordam no meio da madrugada toda a noite, que estão exaustas, cansadas, que o elastiquinho já está, ou muitas vezes já colapsou. Então o primeiro desafio dessa pessoa é a paciência, a prática de paciência. E aí, se a gente está falando de paciência, a gente inevitavelmente precisa falar de mindfulness, né? Uma pessoa que precisa praticar paciência, ela precisa reconhecer o agora. O que eu tenho nesse momento? Nesse momento, quais são os recursos que eu tenho para continuar bem? Então, a primeira grande experiência que eu tive com a minha vida e com a minha cura das crises de ansiedade foi a experiência de meditação mindfulness. Foi agarrar o agora, foi perceber a vida ao meu redor e foi transformar o meu cérebro, ativando nele áreas que estavam dormindo e relaxando as outras áreas que estavam excitadas demais. Então o nosso cérebro, ele tem várias áreas que são compactadas, mas que vão sendo acionadas de forma diferente, né? Como luzes que vão se acendendo em várias áreas. E a meditação mindfulness nada mais é do que esse equilíbrio das áreas, onde você coloca a atenção naquilo que é real, naquilo que eu não preciso controlar no futuro, mas que eu agarro agora aqui no presente, que é a meditação mindfulness. Quanto mais eu pratico, mais eu vou tendo lugares acionados no meu cérebro que vão trazer para mim uma sensação de equilíbrio mesmo. E equilíbrio bioquímico. Então, 8 semanas de meditação mindfulness geram para nós o mesmo que um remédio antidepressivo.
né? Então, as ações antidepressivas e, portanto, também anti-ansiolíticas da meditação mindfulness faz com que você tenha uma nova forma de reagir ao que está vindo na sua cabeça, né? Porque as crises de ansiedade normalmente são de assuntos que não vão acontecer com você, são medos que não vão acontecer, mas que você antevê o tempo todo, né? Então, a meditação mindfulness traz para você esse estado de centrar, de perceber o agora, e a partir dessa realidade tocada, você começa a elaborar melhor o que você está vivendo, né? Então, quando você aprende a lidar com os seus pensamentos, um pensamento que está lá na frente, que quer antever, que quer antecipar, você retorna ao agora e conversa consigo mesmo, toma as rédeas dessa mente e volta para o agora, né? É um processo, são práticas e práticas e práticas, como eu disse para vocês, pelo menos 8 semanas de prática para você começar a ter uma nova estrutura cerebral. Um outro ponto primordial para quem quer curar as suas crises de ansiedade é o exercício físico. Esse que é outro remédio ansiolítico, né? O que o exercício físico faz? Vamos dividir esse exercício físico, vamos falar um pouquinho sobre exercício aeróbico, né? O exercício aeróbico, ele promove uma bioquímica positiva para o relaxamento. Então, é liberado hormônios e esses hormônios, eles permeiam os nossos músculos. Então, durante o exercício, existe um processo de estresse, onde a sua respiração acelera, o seu coração acelera. Portanto, depois existe um biofeedback que faz com que você relaxe, tá? Então, as crises de ansiedade são muito amenizadas quando feitas junto delas caminhadas. E não é uma corrida exacerbada, eu já expliquei aqui no meu canal várias vezes, né? Tudo que é excessivo, tudo que estressa demais o corpo vai piorar a ansiedade. Agora, tudo que é leve a moderado, numa velocidade controlada, vai ajudar na crise de ansiedade, tá? Então, caminhadas num volume adequado. Quanto, Ju? Mais do que 20 minutos a gente precisa para ter um efeito anti-ansiolítico da caminhada, mais do que 20 minutos. E você pode dividir, então fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. É a mesma coisa que você dá uma dosezinha lá do anti-ansiolítico ou do antidepressivo, tá? Então, toda a regulação que a atividade aeróbica faz no seu corpo, aumentando o volume de oxigênio e, portanto, mudando essa química interior, vai fazer com que você se autorregule muito mais rápido do que se você só tomasse um remédio, tá? E também, para pessoas que já tomam há um tempo e estão pensando em desmamar, ou como eu vou desmamar, né? Importante também revisitar esse olhar aí para o exercício físico e a meditação, né? E fora isso, olhar também um pouco para os hábitos alimentares. Pois é, existe, o processo da ansiedade te coloca num processo inflamatório, né? O estresse inflama o corpo. Então, quando você começa a observar a sua alimentação muito cautelosamente e tirando aquilo que já inflama naturalmente o seu corpo, como, por exemplo, a cafeína excessiva. Eu, quando tive a crise de ansiedade, tomava muito café, né? Tomava, às vezes, pílulas de cafeína para dar aquele pico de tão cansada que eu estava, né? E mal sabia eu que eu estava potencializando essa ansiedade. Ou seja, eu estava deixando o meu elástico, perdi meu elástico. Eu estava deixando o meu elástico mais ainda esticado, né? Quando eu ficava colocando doses de café. Então, a cafeína em excesso vai prejudicar esse processo. Então, diminua a cafeína, tá? Tirar do nada, né? Tirar tudo se você toma muito café e sofre de crise de ansiedade, também pode ser um problema. Então, vá desmamando aos poucos, fique com uma xicrinha por dia, mas diminua a cafeína, tá? Lembrando que a cafeína não tem só no café, mas tem no chocolate, na Coca-Cola, enfim, em outros alimentos. Então é importante observar essa alimentação e diminuir a cafeína
dela, né? Aumentar a ingestão de água, diminuir também a quantidade de açúcar, porque o açúcar também pode excitar esse cérebro e vai excitar esse cérebro, dando picos, né, de dopaminas, porém depois uma queda. Então a sua ansiedade também fica muito instável, né? Então é importante você diminuir a quantidade de açúcar da sua alimentação. E outros alimentos sejam inflamáveis para você, né? Que inflamem o seu corpo, ou seja, aumentem esse processo inflamatório no seu corpo. E aí é uma conversa com você mesmo. O carboidrato, quanto de carboidrato você come? Será que você come excessivamente ao ponto daquilo também estar gerando uma inflamação no seu corpo, né? O leite, será que você também promove uma inflamação no seu corpo devido à quantidade de leite que você toma, de lactose? Enfim, esse detox alimentar, ele é importante para quem está passando por crise de ansiedade. Voltar para a alimentação natural, uma alimentação orgânica, uma alimentação fresca, né? E aí, já entrando num assunto que é de extrema importância e que, quando eu sofri a crise de ansiedade, eu tinha uma amiga, aliás, eu tenho ela muito querida, uma psicóloga, eu falo que ela é um anjinho na minha vida, e a primeira coisa que ela me falou é: Juliana, por que você está tão longe da natureza? Busca a natureza e busca a si mesma, né? Então, a natureza, e aí eu puxei o gancho falando da alimentação natural, a natureza, ela tem um ponto muito importante para as pessoas que estão passando por crise de ansiedade, né? Então, a natureza, por si só, mostram estudos feitos no mundo todo que simplesmente estar na natureza já reduz absurdamente a nossa ansiedade e estados de depressão, né? Ou seja, os códigos que existem no nosso corpo, na nossa visão, e os códigos que existem na natureza, como as cores, como os sons, eles já nos conectam com aquilo que nos equilibra, que faz com que o seu elastiquinho retome, tá? Então, estar na natureza faz parte do seu tratamento para as crises de ansiedade. Coloca aí esse ponto, que ele é muito importante. Sem estar na natureza, sem estar em movimento, sem regular a sua alimentação, sem fazer práticas de silêncio, de meditação ao longo do dia, talvez você não consiga manter o volume de coisas que você precisa dar conta na sua própria vida. E precisa dar, né? Não tem como a gente não ter trabalho, a gente precisa sustentar, não tem como a gente deixar os nossos filhos sem alimentação, não tem como a gente passar a vida à mercê de um controle de ansiedade. A gente precisa prosperar, a gente precisa viver de verdade, né? A gente precisa entender esse entorno. A palavra dar conta hoje, e eu fiz algumas lives falando sobre isso, ela assusta. Algumas coisas realmente a gente não precisa dar conta, a gente pode delegar, a gente pode falhar, não tem problema, mas tem outras que não tem como, a gente precisa, né? E esse precisar precisa de um reequilíbrio, e é por isso que observar esses pilares, que não é por acaso, são os pilares da prática integral, que levam pessoas a conseguirem manter o caminho do meio e continuarem as suas prosperando dentro das suas empresas, com cargos muitas vezes de chefia, empresários, mães, né, mulheres empreendedoras, todas essas pessoas que de alguma forma têm uma tendência a serem mais ansiosas porque têm muita responsabilidade nas costas, precisam ter, em primeiro lugar, tempo para si. E é isso que eu venho falando aqui nas redes sociais, eu venho conversando com os meus mentorados. Essa inversão de valores na nossa agenda é que faz muitas vezes o início de uma crise de ansiedade. Inversão de valores na nossa própria agenda. Acreditar que a minha carreira, os meus filhos são mais importantes do que o próprio tempo para esse meu reequilíbrio, reenergizar, descansar, entregar. Para uma pessoa que tem uma agenda lotada e que muitas vezes nem tem tempo para nada, falar para ela
que para que ela se mantenha nesse processo de viver a vida como ela gosta por mais tempo, ela vai precisar ter por dia 20 minutos deitado só trabalhando a respiração. Essa pessoa vai falar que eu sou louca. Muitas vezes meus mentorados vão demorar aí 1 ano para cair essa ficha. Porque eu não digo o que eles têm que fazer, mas eu faço eles experimentarem. É só colocando em prática essas práticas de vida, práticas integrais, que você começa a compreender o poder delas sobre o momento que você está focado, estudando, trabalhando numa reunião, tendo raciocínios estratégicos, calculistas, enfim, para que você se mantenha no seu potencial máximo de trabalho, de produtividade, você precisa ter um momento com você. Até para que o que você quer aí no futuro faça sentido para você. Você precisa entender o que faz sentido para você. Para isso você precisa estar com você. E o ansioso vai dizer que está com ele o tempo inteiro. Eu sei o que eu quero. Mas existe uma nuvem muito turbulenta, muitas vezes do ego, porque precisa entregar o melhor. Porque quer dar o melhor. Porque quer ser o melhor. Nesse processo de competitividade e de não escassez que as gerações anteriores passaram. Então, pessoal, a cura das crises de ansiedade, e não vou falar da ansiedade porque a ansiedade é um processo muito importante para nós. Ela muitas vezes nos tira de um problema lá na frente, mas a ansiedade excessiva, as crises de ansiedade, que é quando o elástico está quase estourando, essa sim. Precisam de um olhar integral para a vida do ser humano. Uma pessoa que tenta conter uma crise de ansiedade apenas com remédio, dificilmente ela não vai voltar para esse ciclo novamente. Eu deixei de falar uma coisa muito importante, que são os tratamentos psicológicos, né? As terapias diversas, né? Eu sou apaixonada pela psicologia analítica, né? Por Jung, terapia junguiana. Mas hoje o que a ciência mostra é que a comportamental é uma das teorias psicológicas mais efetivas aí nas crises de ansiedade. Ou seja, você primeiro precisa entender a emoção, você precisa compreender essa ansiedade. A crise, quando vai chegar, você percebe essas sensações no corpo, como você modifica esse pensamento, transforma, né? Eu sou apaixonada por psicologia, estudei por todas essas, mas de verdade entender o equilíbrio entre branco e preto, forte e fraco, bonito e feio, gordo e magro, me fez entender essa psicologia do Jung como eu poderia equilibrar a minha própria vida e como eu poderia mandar a ansiedade para o caminho do meio, né? Eu não preciso morar na montanha. Eu não preciso ficar por anos e anos e anos desperta, simplesmente observando a minha respiração. Não preciso. Existem pessoas que largam absolutamente tudo o que se reconhece como pessoa, porque se perdem nesse processo. Quantas pessoas não vão para a Índia, não vão para muito longe reconhecer que a espiritualidade está aqui dentro de si. E a espiritualidade é de verdade quem você é o sagrado que habita em você. Né? Olha a Elaine falando de constelação familiar. Constelação familiar é fantástico, né? Mas o que acontece, Elaine, quando a gente começa a entender melhor a ansiedade e se aproximar de nós mesmos, naturalmente tudo isso, né? A relação com a nossa família, os nossos sistemas, vai vindo à tona. Eu vou querendo descobrir mais sobre mim mesmo. Eu vou querendo conhecer mais sobre mim mesma. Eu vou querendo descobrir o que tem por trás. Quanto mais eu mergulho no meu autoconhecimento, mais e mais eu quero conhecer. E a constelação familiar é maravilhoso, porque muitas vezes você está reproduzindo coisas passadas. E é como eu vinha falando, eu não sei se você pegou, ela no começo eu falei um pouquinho sobre que os millennials, que são
é a geração mais atacada aí pelas crises de ansiedade, né, que está sendo mais acometida, trazem essa carga de gerações passadas, né? Então, estão querendo não viver o sofrimento que eles viveram, porém estão vivendo um outro tipo de sofrimento e reproduzindo a mesma coisa, né? Então, quanto mais eu me aproximo de mim, através da meditação, da respiração, da própria natureza, dos exercícios físicos, da alimentação, quando eu me reconheço em mim, quando eu cuido de mim, quando eu estou próximo do meu autoconhecimento, das minhas questões, tudo ao meu redor começa a se transformar e a minha saúde começa a ficar muito melhor e a minha saúde mental volta para o seu eixo. É nesse momento que as pessoas se sentem muito mais decididas em pedir para os seus médicos para que seja desmamado os remédios, né? Remédios para ansiedade, eles não têm efeito por anos e anos e anos, eles têm efeito por um período, né? Então você toma aquilo por um período. A pessoa que está há 10 anos tomando remédio para ansiedade, de verdade ali, ela está muito mais apegada ao ato, né, do que propriamente dito pela cura que qual o efeito aquele remédio te proporciona. A importância de ser você, de estar com você, o encontro do físico, do mental e espiritual. Perfeito, Ed, é isso, né? E não existe encontro do físico, mental e espiritual sem você estar próximo de você, sem você ter um horário na sua agenda para você, sem você conseguir olhar ao redor, estruturar a sua agenda e definitivamente decidir viver com equilíbrio. Se você não está vivendo o horário para você, se você não está conseguindo organizar a sua agenda, porque você acredita que o trabalho, os filhos, a casa, a carreira são mais importantes, você vai colapsar e tudo isso vai vir abaixo junto, né? Então é muito mais fácil tomar as rédeas da própria vida, ter o seu próprio tempo, ter o seu próprio estado, estar próximo dos seus pensamentos, reconhecendo quem é você e diminuir esse olhar para o externo, né? Eu olho para o externo apenas como uma referência, eu olho para o outro como um grande professor, mas é aqui dentro de mim que tudo acontece. É na minha conversa interna, é nos meus questionamentos internos. As respostas também estão dentro. Pessoal, queria ficar conversando com vocês sobre ansiedade o dia todo, porque é um assunto que eu amo e é um assunto que todo mundo está muito sedento sobre esse equilíbrio. Existem coisas que eu precisava que vocês entendessem, mas são práticas. E o que é prático, a gente só sente, a gente não fala, a gente não consegue em palavras, em livros, passar para o outro. Mas a gente provoca. Então, essa minha aula de hoje é uma grande provocação para que você vá sentir a respiração, vá sentir uma prática de meditação, vá sentir uma atividade física, vá sentir ter tempo para você na sua agenda. É libertador e cura. Cura de uma forma que é tão impactante e tão simples. Estar na natureza, ser a sua própria natureza. A gente só colapsa numa crise de ansiedade ou numa depressão quando a gente está longe da nossa essência. E a gente está muito próximo do nosso ego. Se aproxima da sua essência. Começa por esses pontos que eu disse para vocês. Então pronto, né, Aninha? Então pronto. Ana, são 40 dias que sou prioridade na minha vida. E como sobrou espaço para fazer todo o resto? É isso, Ana. A Ana está participando do Experiência 4 em 2, que é uma experiência que a gente faz de 2 meses da prática integral e que de verdade transforma a vida, né? Por quê? Porque quando a gente organiza a nossa vida por 2 meses e põe as práticas na nossa agenda, tudo ao redor se transforma. E o mais importante disso tudo é que eu gostaria muito que você vivenciasse pelo menos uma prática. A gente está na jornada do corpo e da mente, e nessa jornada, hoje
é o dia que eu libero uma aula prática, uma aula completa da prática integral de graça, para quem quiser fazer, experienciar, é gratuito. Tá? Se você não está ainda na jornada e não está recebendo as aulas que eu gravei para vocês que vocês entendam muito mais desse assunto da prática integral e como cada um desses hábitos impacta no emagrecimento, no estresse, impacta em tudo na sua vida, corre lá e se inscreve aqui no meu Instagram, lá na bio tem a inscrição e você já consegue assistir aula 1, aula 2 e hoje fazer uma aula prática. Pega o seu final de semana, tira um momento só para você, vai num quarto, não precisa de um espaço muito grande, mas pratica, pratica e pratica. Paciência e meditação sempre.